dos professores é que a gente tem que transmitir a aula para vocês com o conteúdo que está no AVA. Foi isso que discutiram com vocês? Maredia entrando. Olha a responsabilidade. Ainda bem que parou de tocar música. Cadê? Meu Deus, eu não consigo aceitar a Maredia agora. Aceitei. Então, continuando lá. Eu não sei se vocês estão acompanhando o AVA, mas lá no AVA tá um pouquinho desconexo o conteúdo que tá lá com o conteúdo que eu tô passando para vocês, tá? E por quê? Porque o Poliedro tem ali o planejamento deles, e aí eles estão soltando no planejamento que eles acham que está sendo feito. Só que cada professor tem aí o seu tempo ali, cada professor tem a sua própria forma de trabalhar com esse planejamento, tá? Então, aconteceu aí que o AVA está muito mais adiantado do que a gente, só que isso não é um problema. Por quê? Lá o conteúdo que está no AVA, de vocês, não sei se vocês deram uma olhadinha, é a arte bizantina, a arte islâmica, que é nosso conteúdo também, gente, só que é um conteúdo um pouquinho mais para frente, tá? E não tem problema se a gente vê esse conteúdo agora, porque esse conteúdo também é conteúdo de vocês do PSS, do PAC, do PAS, a gente não vai fugir disso, tá? Então, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai sair um pouquinho da ordem, da linha do tempo, da história da arte, mas quando a gente voltar para o presencial, eu vou retomar, assim, todo aquele conteúdo que não foi passado para vocês, tá? Não se preocupem, a gente vai conseguir ver tudo, tá? Nem que eu fique mandando vídeo para vocês final de semana, bem louca, a gente vai conseguir vencer todo o conteúdo, tá? Fiquem tranquilos. Então, agora outro problema, gente, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente estava vendo lá, nas aulas presenciais, a gente estava dando uma olhada na arte rupestre, a gente viu todos os elementos formais com mais calma, e a gente pula para a arte rupestre, e a gente vai entrar agora na Idade Média, tá? É um salto bem grande que a gente está fazendo, mas não tem problema, tá? Que isso aí a gente ia ver mais para frente. Vocês estão conseguindo ver bem os slides? Uhum. Beleza. Então, deixa eu só virar aqui. Então, a arte bizantina lá, eu vou colocar no AVA de vocês alguns exercícios relacionados aí com o conteúdo, tá? Aí, se vocês quiserem para reforçar, para fixar o conteúdo, vocês podem acessar o AVA que vai estar lá a listinha de exercícios. Então, o que é a arte bizantina, gente? Começo de tudo. Ah lá, não tá indo o slide. Peraí. Ai, gente, eu sou nova só de idade, eu não sei mexer nessas coisas. Foi. Uhul. Tá. Arte bizantina. Pensando lá, a gente vai ter um salto, a gente viu a arte rupestre, a arte pré-histórica, aí a gente vai ter a antiguidade clássica, que contempla basicamente ali a arte egípcia, a arte dos sumérios, vai ter a arte grega e a arte romana, tá? Aí quando termina ali a arte romana, a gente vai começar a pensar na arte bizantina. E por que bizantina? Por que tem esse nome? Porque ocorre aí a transferência da capital do Império Romano para Bizâncio. Tá? Bizâncio era uma cidade ali que depois vira Constantinopla, coisa errada assim. Então, toda a representação artística meio que se concentra ali nessa cidade. Por isso que a gente chama de arte bizantina. Tá? Aí a gente pensa ali, regime teocrático. O que seria um regime teocrático? Basicamente, pensando na arte, a arte ela estava totalmente pautada e relacionada com a religião, tá? E qual religião? A religião da Igreja Católica. Deixa eu ver que tem gente aqui colocando coisas no chat. Bizâncio parece nome de animal. Parece mesmo, é verdade. Ai, gente, se eu tiver um bichinho de novo, eu vou chamar de Bizâncio. Mas, enfim, a arte aqui ela vai ser totalmente pautada na religião. Aí, se a gente parar para pensar assim, a gente fala, mas poxa, prof, lá na arte grega também eles tinham vários templos relacionados com vários deuses lá, com a relação do politeísmo, por que lá não era teocrático também? Ai, estão matando o cachorro do vizinho. Mas, enfim.
Lá não era teocrático, a gente não chama que a arte, a gente não fala que a arte está pautada na religião, porque existe uma diferença bem grande entre a arte estar ali representando a religião de alguma forma e a arte estar a serviço da religião. Tá? Durante a Idade Média a gente vai perceber isso, a arte ela não poderia existir de outra forma que não contemplasse a religião, era proibido. Tá? Então, aqui começando a Idade Média, pensando justamente nesse sentido, a gente vai entender que a arte aqui, ela estava inserida nesse regime extremamente teocrático, e aí a gente fala que o nome disso é arte sacra. Tá? Sempre quando vocês ouvirem isso, a Idade Média, toda a Idade Média é relacionada com a arte sacra. E aí a gente pergunta, mas o que significa o sacro? Tá? Sacro vem de sagrado, então é toda arte sagrada, toda arte relacionada com a religião, tá? Ui, caiu meu caderno. Pensando aqui, a relação desse contexto histórico, por que o imperador ali é importante? O imperador, a gente entende que ele possuía poderes administrativos e espirituais dentro da sociedade. O que significa? Quando a gente pensa lá que durante a Idade Média só era permitido representações religiosas, tá? Só era permitido você representar ali imagens passagens bíblicas ou coisas relacionadas com a igreja, o imperador entra como importante porque ele se via dentro da sociedade como um cara espiritualmente forte também. Então, vai ser permitido ali na sociedade o quê? Representação da religião católica, da igreja católica e representação do imperador, tá? Ele se via ali como tão importante, então ele podia também. Por isso que às vezes a gente vai ver assim, a Idade Média só pode representação religiosa aqui na arte bizantina. Aí a gente vê lá o imperador com os brothers lá num mosaico gigante. E é por quê? Porque ele podia, tá? Ele colocou que ele podia. Então, entendemos aqui que a arte bizantina nesse contexto histórico mais religioso aí vai ser o início da arte medieval, tá? Durante toda a Idade Média, a gente chama que a bizantina é o início da arte medieval porque ela não perdura ali durante toda a Idade Média. A gente vai ter 3 movimentos principais dentro da Idade Média, que é a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica. As 3 religiosas, só que com características diferentes, tá? Por isso que a gente sistematiza e separa em pequenos movimentos. E aí, pensando nesse contexto aí, a arte bizantina, ela não surge do nada, gente. Tá? A gente não pode falar assim, acabou a arte romana lá, acabou a antiguidade clássica, todo mundo esqueceu o que foi representado artisticamente ali e a gente vai começar do zero, começar um movimento novo assim do nada. Isso não acontece. A arte ela é um processo. Tá? E a arte ela é sempre um processo sendo reflexo da sociedade em que ela está inserida. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender o contexto histórico, o contexto social, para a gente começar a entender o porquê que a arte é daquele jeito, tá? Então, a arte bizantina ela vai ter algumas referências das artes passadas. Quais são essas referências? Ela vai trazer ali algumas misturinhas. As misturinhas são da arte romana, vão pegar elementos culturais e artísticos romanos, obviamente, paleocristãos. O que seria aí esse negócio do paleocristão? Deixa eu só dar uma olhadinha no nosso horário. Tá tranquilo. A gente chama de arte paleocristã ou arte cristã primitiva toda a representação artística que data do período em que o cristianismo era proibido dentro da sociedade, né? É meio estranho a gente saber, assim, porque agora o cristianismo é tão difundido, né? Mas teve esse comecinho. Ai, que lindo, tem gente tentando entrar. Peraí. Ai, gente, eu falei, ai, que lindo, porque ontem uma menina pediu para entrar no Lobo de Ponta Grossa e eu não vi, eu deixei a menina a aula inteira esperando para eu aceitar ela e ela não assistiu a aula por culpa minha. E aqui aparece, tá? O que eu tava falando? Paleocristão. A arte paleocristã data justamente desse período em que o cristianismo ele não era aceito, mas os cristãos, para continuar professando a sua fé e representando artisticamente as relações cristãs, eles faziam isso escondido e faziam isso através de símbolos, tá? Então, a simbologia cristã ela surge justamente nesse período, porque não era aceito, então eles tinham que fazer escondido e eles faziam aí com símbolos. É desse período que o símbolo
da cruz vai ficar tão forte. É nesse período que a imagem do peixe vira um símbolo cristão. A gente vai ter a imagem do bom pastor também. Então, basicamente, aí a gente vai entender que essa relação da simbologia cristã começa aí bem desse comecinho e vem com bastante força e permanece, tá? Porque a gente relaciona e a gente dá a devida importância para esses símbolos até os dias de hoje, tá? Então, tem total, pensando na Idade Média, tem total referência paleocristã à arte bizantina, assim como toda a arte religiosa a partir daí. E aí temos referências gregas também, porque estava ali tudo muito perto, os romanos trazem as referências dos gregos, então a arte bizantina também traz alguma referência, e temos as referências aí orientais, tá? Principalmente na arte bizantina, a gente vai ter bastante referência da arte oriental. E por quê? Eu não vou saber explicar a geografia para vocês, mas eu sei que o caminho de Bizâncio para o Oriente era muito mais fácil do que para o Ocidente, então eles tinham bastante conexão e bastante relação com a cultura oriental. Tá? Isso a gente vai perceber e aí, em uma das principais igrejas durante a arte bizantina ali, que é a Basílica de Santa Sofia. Tá? Então, até aqui tá tranquilo, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês podem colocar aí no chat que daí eu vejo. Deixa eu ver se tem perguntas. Não, sem perguntas. Então vamos continuar. Aí a gente vai ter aqui como a arte paleocristã, ela data aí desse período que o cristianismo ele não era exatamente aceito na sociedade. A gente entende que a arte bizantina começa com o cristianismo sendo a religião oficial do Império Romano. E isso muda algumas coisas aí na sociedade. Pensando no que? Antes a gente tinha ali os cristãos ficavam bem preocupados e ficavam aí sem ter onde professar a sua fé, professavam escondidos, tínhamos catacumbas ali naquela época que eles se reuniam ali distante da sociedade, distante das vistas da sociedade, né? Era uma coisa meio bem escondida. Aí, quando vira a religião oficial do Império Romano, eles ficam, nossa, e agora onde é que a gente vai fazer, sei lá, as missas, onde que a gente vai professar a nossa fé? A gente não tem uma construção adequada. Tá? E todas as construções religiosas daquela época, que datam lá da arte grega e da arte romana, eram templos dos deuses politeístas. E aí não servia, não ficava tão legal assim para a Igreja Católica pegar essas características, porque eles estavam, nesse momento, tentando se distanciar o máximo possível da religião passada. Então, não tinha aí um lugar muito específico para eles professarem a fé aí igual o Império Romano professava os cultos politeístas, tá? E aqui eu coloquei declínio técnico e mudança de interesse na arte, porque a gente pode pensar essa relação da arte bizantina, da arte da Idade Média como um todo, com essas duas principais teorias. Por quê? A Idade Média, vocês provavelmente já ouviram falar isso, que é a Idade das Trevas, aconteceram várias coisas aí nesse período que levam a gente pensar nesse termo, e uma delas que reforça essa teoria também é que a arte ela não se desenvolveu muito nesse tempo, tá? Por quê? A arte grega estudava anatomia, estudava perspectiva, estudava proporção, relações matemáticas na arte. Os romanos pensaram aí todo o desenvolvimento urbano, todo o desenvolvimento da arquitetura, e aí a gente chega na Idade Média e toda essa arte mais realista foi deixada um pouco de lado, tá? E aí a gente pode pensar nisso, ou a galera esqueceu como que desenha e como que pinta as coisas, ou aconteceu aí uma mudança do interesse na arte, tá? O que é mais aceitável e a teoria aí mais válida é que o interesse na arte mudou. Por quê? Porque não era mais interessante, pensando aqui que durante a Idade Média a representação vai ser mais religiosa, não era interessante a representação de santos, a representação de Jesus, por exemplo, como um homem normal, tá? Muito próximo de nós, meros mortais, né? Pecadores. Então, ocorreu aí uma padronização dessa imagem cristã.
E aí eles fizeram aí todo um distanciamento dessa relação da arte já conquistada na Antiguidade Clássica, justamente pensando nessa ideia. Oi, Maridi! Estamos arrasando. Olá, bom dia. Desculpa atrapalhar. Até depois. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pensamos a ideia aí desse interesse da arte muda, por isso que a gente não relaciona aí com o declínio técnico, tá? Eles tinham todo o conhecimento técnico para representar da forma que os romanos e os gregos representavam, mas não era interessante ali naquele momento. Então, eles mudaram e eles começaram a utilizar bastante os mosaicos. Os mosaicos são uma característica durante toda a Idade Média, mas não surge aqui na Idade Média, tá? O mosaico, ele já era utilizado lá na arte romana, na Antiguidade Clássica. Por isso que, por mais que eles estivessem se distanciando da arte politeísta, eles trazem bastante referências porque era o que eles tinham ali culturalmente ali de acesso à arte, tá? E aí lembram lá que eu acabei de falar para vocês que os cristãos não tinham lugar para professar a sua fé, tá? E aí o que eles fizeram? Eles começaram a usar as basílicas. O que são as basílicas? Basílicas eram basicamente construções civis romanas, tá? Então não tinha nada a ver com a religião naquela época, durante a Antiguidade Clássica. Então eles pensaram assim, a gente não pode usar os templos porque os templos dizem respeito a deuses que nós não queremos mais professar a nossa fé. Então o que a gente faz? A gente precisa de um prédio neutro. Era basicamente essa linha de raciocínio que eles tiveram. E as basílicas era praticamente o nosso fórum. Eram coisas civis e coisas políticas que eram discutidas nas basílicas, votações aconteciam nas basílicas, não era nada relacionado com a religião. Então eles pegaram as basílicas como um espaço ali, e a partir das basílicas eles começaram a desenvolver a construção das igrejas. Então, por isso que eu coloquei ali no slide, a planta ela serviu de base para as igrejas. Por quê? A planta eu digo que é a planta arquitetônica, o espaço desenhado ali de como que vai ser a estrutura da arquitetura. Então, eles pegam essa planta das basílicas e eles vão desenvolvendo as igrejas a partir disso, tá? E aí a gente vai ter essa ideia. Aí temos mais um pouquinho de tempo. Essa ideia da iconoclastia, tá? O que foi a iconoclastia? Foi basicamente aí um movimento social e político que aconteceu no comecinho da arte bizantina, onde aconteceu a proibição e a destruição das imagens, tá? Quais imagens? Toda e qualquer imagem que não fosse religiosa relacionada com a Igreja Católica, tá? Então, é por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade de pesquisar e de procurar arte grega e arte romana, tá? Porque tudo que dizia respeito a deuses politeístas da Antiguidade Clássica foram destruídos aqui, porque eles queriam acabar com qualquer idolatria da imagem que acontecia, tá? E por que isso? Tinha uma passagem e eu não vou saber explicar isso daí, gente, porque eu não li, tá? Mas tinha uma passagem no Antigo Testamento que dizia que você não pode idolatrar imagens, porque quando você idolatra muito uma imagem, você não vai estar professando a sua fé para o Deus verdadeiro, você está professando a sua fé para a imagem. Então veja aqui, o movimento iconoclasta não podia nem representações religiosas, tá? Não podia imagem nenhuma. Agora imaginem vocês, gente, vivendo num mundo sem imagens, tá? Parece meio impossível, né? Naquele momento eles tentaram. E era justamente por conta disso. Eu falei para vocês que eu não sei aonde que tá isso, mas eu confirmei essa informação com o pastor da minha irmã, tá? Ele, o reverendo Valdo, ele confirmou para mim que realmente existiu esse momento aí que era um problema a relação das imagens naquele período, mas foi um momento um pouco curto de tempo, tá? E por que que esse momento, a iconoclastia foi curta? Porque Gregório o Grande percebeu que as imagens elas tinham uma força evangelizadora, tá? E aí no começo da Idade Média não era todo mundo que sabia ler, né? Era uma coisa bem rara ali naquele espaço. E aí a religião católica, sendo essa nova religião oficial, ela precisaria ser explicada, ela precisaria ser mais
amplificada e de alguma forma. Então, as imagens eram uma ótima ideia para passar essa história para o povo ali naquele momento. Então, eles chegavam numa igreja, por exemplo, numa basílica, e eles conseguiam entender a história, passagens da Bíblia através das imagens. Tá? Então, a imagem ela tem uma força extremamente evangelizadora aqui nesse momento. Tá? Então, a gente para de entender aí o movimento da arte bizantina como proibidora das imagens, e a gente começa a entender que eles vão utilizar as imagens ao seu favor, tá? E aí, a partir daqui, eles... Aí um carro tá tocando funk aqui, gente, desculpa. A partir daqui, a gente vai entender que as imagens, elas podem sim ser utilizadas, mas elas só podem ser utilizadas se disser respeito ali, se dizer... Deixa eu ver aqui. Acabaram de mandar mensagem no grupo. Isso, essas imagens, elas vão ser os símbolos, tá? Mas não somente os símbolos, a gente vai ter uma coisa bem interessante nesse momento, que vão ser o que a gente chama de ícones, tá? E o que são esses ícones? São basicamente, além dessa característica simbólica que a Igreja Católica atribui às imagens, a gente vai ter aqui a ideia da iconografia, tá? Que é a representação dos ícones. Aqui que a gente vai pensar justamente nessa ideia da padronização das imagens, tá? Então, os ícones são basicamente imagens que são replicadas aí, são transmitidas da mesma forma. Um exemplo lá, para a gente entender o que é um ícone, é quando a gente estiliza e padroniza o tipo de cabelo, a posição do corpo, como que vai estar o fundo, como que é o ornamento dessa imagem. Um exemplo lá de ícone, é normal a gente ver a representação de Jesus com os dedinhos assim, os dedinhos erguidos. Vocês já prestaram atenção nisso? Isso aqui é um ícone, tá? Quando a gente vê uma mulher segurando, uma mulher com um véu, segurando uma criancinha pequena, a gente já se liga que é Maria segurando o menino Jesus, tá? Essas imagens, elas vão sendo atribuídas na nossa cabeça e elas são imagens que, por mais que mude algumas coisas, mude a cor do véu, mude a pessoa que fez o mosaico, são padrões que vão sendo inseridos na nossa cabeça e a gente já consegue relacionar aí com os santos, com as passagens da Bíblia. Veja, isso era super importante naquela época para justamente fixar a história de Jesus, a história da Igreja Católica na sociedade ali para as pessoas. Gente, eu vou parar os slides aqui. Deixa eu anotar que eu parei nos ícones. Porque eu quero... Como que eu faço para parar? Ah, tá. Quero falar com vocês um pouquinho. Tô coçando meu olho. Entenderam as coisas da aula até agora, gente? Foi tranquilo de entender? Travou a voz? Travou o vídeo? Tá bem tranquilo? Então, assim, eu vou parar a aula aí 2 minutinhos antes, porque já às 8h30 eu vou entrar com o segundo ano, tá? Mas, assim, próxima aula, daí próxima quinta-feira, eu retomo com a arte bizantina, porque lá no AVA tem pouquíssimo da arte bizantina, é bem pouco que tem lá. Então, eu vou passar o conteúdo inteiro para vocês. Próxima quinta a gente volta. Eu não sei se eu tenho horário de atendimento com vocês, mas ninguém me avisou nada, mas qualquer coisa, vão passar o horário para vocês. Se vocês tiverem dúvida dos exercícios, vocês podem conversar comigo. Se eu não tiver o horário disponível lá no Instagram do Lobo Irati, vocês podem me mandar mensagem no Instagram privado que eu tô respondendo por lá também, tá? A gente dá um jeito aí de alguma forma. Beleza, gente? Então, muito obrigado por participarem da aula, tá? Então, até próxima quinta-feira, gente. Beijos.